Isaías capítulo 53, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, do versículo 1 ao versículo 11. Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, porque Ele é o dono da obra, né? Sem Ele não haveria nada disso, não haveria condições de fazer esse programa, mas aprove a Deus fazer de nós um canal de bênção para a sua vida. Aprove a Deus nos levantar como atalaias, como arautos nessa última hora, para levar a você a mensagem da salvação. Quero agradecer ao nosso pastor Arnóbio Tavares, sua esposa. Quero externar a minha gratidão ao nosso irmão Anderson Góes, a Aline, pela oportunidade e pela bênção, né, por serem um canal de bênção na nossa vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma leitura de Isaías capítulo 53, versículos do 1 ao 11, que nos fala assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O profeta ele faz duas perguntas. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. O profeta aqui ele está falando do próprio Senhor Jesus. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, escute bem, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o Senhor Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Preste bem atenção nesse versículo. Todavia ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, profeta Isaías, ele é chamado profeta messiânico. Deus, ele tinha um projeto para a vida do homem desde o Gênesis. Mas
esse projeto, ele era um projeto que, para acontecer, deveria haver entre o homem e Deus um elo de comunhão. Esse projeto, ele foi um projeto criado por Deus porque Deus, na sua onisciência, ele sabia que o homem iria pecar. Deus, ele sabia que o homem iria falhar. E sabendo disso, Deus, ele cria, desde o Gênesis, o projeto de resgate para a vida do homem. Isaías, ele profetiza muito a respeito da vinda de Jesus. Isaías, ele profetiza a respeito da primeira e da segunda vinda de Jesus. E, meus irmãos, Isaías, ele foi chamado por Deus em um momento da vida espiritual do povo de Israel, em que havia no coração do homem uma distância do seu Criador. Para nós entendermos a situação que aconteceu com Isaías, nós precisamos fazer um apanhado geral daquilo que aconteceu com o povo. Deus, quando ele cria o homem para ser a coroa da criação. Deus, quando ele cria o homem para carregar em si a sua identidade. E eu quero abrir um parêntese para externar a nossa gratidão a Deus, porque o nosso tema que estamos vivendo hoje é sobre a identidade de Cristo. E Deus, quando ele fez o homem, Deus, quando ele começa a criação, ele diz: e haja luz, e houve luz. E haja a separação entre águas e águas, e foi separado os mares e o céu. Seja feita e haja a separação entre os firmamentos, e seja feito os animais. Em tudo que Deus fez, ele falou, ele disse: o haja, que haja. E aquilo que ele disse, se fez. Mas Deus, quando ele vai criar o homem, a palavra diz que não foi através do haja. Quando Deus ele vai criar o homem, a palavra diz que houve uma reunião no céu. E ali, o texto da palavra ele diz assim: façamos o homem. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação do homem, na formação do homem. E a palavra diz que o homem ele é criado do barro, é dado forma, e Deus ele tem essa preocupação de não fazer o homem através do haja. Mas por que não? Porque o homem é algo especial. Não era uma mera criação. E eu já quero, a partir dessa palavra, lançar para você, dizer a você que você não é uma mera criação de Deus, você é algo especial. Você carrega em si a identidade de Cristo. Deus, quando ele fez a mim e a você, ele não fez através do haja, mas ele teve todo o amor de pegar o homem do barro, de formar ali o homem e de colocar no homem a digital de Deus. E você que está afastado, você que está frio na caminhada, você que acha que para você não tem mais solução, Deus, ele preparou este programa, Deus, ele preparou este momento para dizer a você que você tem solução, para dizer a você que você tem solução pelo simples fato de que você carrega em si a identidade do Criador, pelo simples fato de que você carrega em si a digital de Deus. Meus irmãos, isso é um privilégio, porque quem somos nós? A palavra ela diz assim: quem é o homem para que o visites? Quem é o mortal para que te lembres dele? Nós não somos nada, mas nós servimos a um Deus que é tudo. Nós, na nossa carne mortal, na nossa vida, muitas vezes de pecado, nós não somos nada, mas Deus ele colocou em nós a sua digital. Só que aí, Deus ele cria o homem. Mas como eu falei no início da mensagem, para que houvesse essa relação,
era necessário haver comunhão. E todos nós sabemos que o que aconteceu, a serpente, o diabo, falou nos ouvidos de Eva, Adão pecou, Eva pecaram, e a palavra diz que o elo da comunhão foi rompido. A palavra diz que o elo da comunhão foi quebrado por conta do pecado. Mas interessante, meus irmãos, que o homem ele sofre as consequências do seu pecado, o homem ele sofre as consequências do seu erro, ele é expulso do jardim, mas ele não sai do radar de Deus. Ele não sai do radar de Deus. Entenda, eu estou falando sobre Jesus como o único caminho para a salvação do homem. Este é o tema dessa mensagem. Jesus, o único caminho para a salvação do homem. Mas eu preciso fazer com que você entenda o que aconteceu para que houvesse esse rompimento da comunhão. A palavra, ela diz que o pecado entrou no meio do homem através da desobediência, porque Deus disse: olha, você pode comer de todas as árvores, todos os frutos das árvores desse jardim, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele deu uma orientação para o homem, mas o diabo, com a sua astúcia, sorrateiro, ele ali através da serpente, ele engana o homem, introduz o pecado, e o homem, ele é expulso do jardim, mas ele não sai do radar de Deus. E você que está nos ouvindo, eu não sei por onde você tem andado, eu não sei o que você tem feito da sua vida. Nós ouvimos aqui agora há pouco pelo nosso irmão Góes muitos pedidos de oração, muitas vidas desejando receber bênçãos de Deus, e muitas vezes o diabo fala no seu ouvido, muitas vezes o diabo fala no ouvido do homem que o homem não tem mais jeito, o diabo fala no ouvido do homem que ele não tem mais solução. Você almeja uma bênção, mas ele coloca na sua mente que você não vai conseguir chegar a determinados lugares, que você não vai conseguir alcançar aquilo que você almeja, mas o Espírito Santo de Deus, ele está falando ao seu coração nessa manhã, ele está dizendo para você que tem solução. Ele está dizendo para você que Jesus, ele é a solução para o seu problema. Jesus, ele é a solução para a sua vida. Jesus, ele é aquele que a palavra diz que ele tira o homem do lamaçal do pecado, ele levanta o homem e ele coloca o homem sobre um alto monte. Ele tira o homem do pecado e ele coloca o homem nas alturas. É isso que Deus quer fazer com você nessa manhã. Basta você abrir a porta do seu coração, basta você dizer no seu coração, basta você escrever no chat: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque Ele é a solução para o meu problema, Ele é a solução para o seu problema. Dinheiro não vai trazer solução para você, artifícios humanos, construções humanas não vão trazer solução para o seu problema, mas Jesus, Ele é a solução para a sua vida. Escreva no chat: eu aceito a Jesus, eu quero receber esse Senhor na minha vida, eu quero aceitar, eu quero conviver com esse Jesus. O homem pecou, o homem do passado pecou, mas existe um projeto, existe um plano de salvação celestial, criado por Deus para resgate do homem, e o projeto de salvação se chama Jesus Cristo. O homem, ele pecou e ele foi expulso do paraíso, e aquilo que era para ser um elo de comunhão se tornou um afastamento. Mas, meu querido, o amor de Deus pela nossa vida, ele é um amor incondicional. Deus, ele não desiste do homem. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. O projeto de Deus, ele se estabelece no Gênesis. Quando o homem peca, a palavra diz que o homem come do fruto e ele passa a ter consciência do bem e do mal. Mas o problema é que o homem, se você
ligar a sua televisão, você vai se certificar do que eu estou falando. O problema do homem é que o homem passou a se inclinar mais para o mal do que para o bem. O homem, ele não consegue, na sua natureza, fazer o bem. Alguns, existem as exceções, mas o homem dos dias de hoje, o homem natural, ele não consegue fazer o bem, ele pratica aquilo que é mal, ele peca aos olhos do seu Criador, ele faz aquilo que é abominável aos olhos de Deus, mas Deus, ele ama o pecador. E eu pergunto a você, você consegue entender esse amor? Você consegue entender o amor de Deus? Um amor que não impõe condições para amar, um amor que não impõe condições para ser aceitado. Esse é o amor de Deus pela sua vida. Você pode hoje dizer no seu coração, mas eu faço isso, eu faço aquilo, talvez não tenha jeito para mim, talvez não tenha solução para mim, mas o Senhor, Ele te ama incondicionalmente. Ele está de braços abertos, dia após dia, te chamando, te esperando, para que você possa refazer, para que possa ser retomado esse elo de comunhão. E a palavra, ela nos fala que o homem se esconde de Deus, o homem, ele toma consciência da sua situação, o homem, ele toma consciência do seu pecado, ele se esconde de Deus. E eu sempre costumo falar isso, trazer como reflexão, porque é uma realidade para os dias de hoje. Imagine Adão antes do pecado. A palavra diz que em toda a viração do dia, a voz de Deus pairava sobre o jardim e Deus, ele conversava com o homem. Imagine como era bom, imagine como era maravilhoso a relação de Deus com o homem. Quem sabe Adão passava o dia todo no jardim, colocando o nome nos bichos, no seu dia a dia, na sua vida, e quando chegava a noite, quando chegava o fim da tarde, ele esperava ansiosamente a voz de Deus pairar sobre o jardim para conversar com Deus. Imagine você aí em casa, como era bom essa comunhão, como era bom conversar com Deus, é ou não é verdade? E agora imagine Adão depois que pecou. Adão, quando desobedeceu a Deus. Eu tenho certeza que quando Adão foi expulso do jardim, isso na minha conjectura, na primeira tarde em que ele foi expulso do jardim, eu tenho certeza que no seu coração bateu aquela saudade. Era essa hora, era nesse momento que Deus falava comigo. Agora imagine, meus queridos, a dor que Adão sentiu com a ausência de Deus. Imagine a dor que Adão sentiu quando chegou o momento da viração da tarde e ele não teve como ouvir a voz do seu Criador. Imagine a dor. E hoje nós temos esse privilégio. Hoje você pode ter esse privilégio, você que ainda não aceitou a Jesus. Quem sabe existe um vazio no seu coração. Existe um pregador conhecido que ele diz assim: existe no coração do homem um vazio que é do tamanho de Deus. Quem sabe você que está nos ouvindo nessa manhã, exista um vazio no seu coração, e você não sabe com que preencher esse vazio, e você não sabe o que fazer para preencher o vazio do seu coração. Jesus, Ele é aquele que preenche o coração do homem. Aceite a Jesus, receba a Jesus no seu coração, para que Ele possa fazer morada. Porque se você for olhar nos dias de hoje, você vai ver que a doença do século se chama depressão. A doença do século hoje em dia se chama depressão. Pessoas estão subindo nos prédios altos para se jogarem de cima a baixo. Eu morei numa cidade no Espírito Santo, na capital, Vitória, e lá no Espírito Santo tem uma ponte que ela é conhecida porque todos os dias uma pessoa sobe naquela ponte e se joga.
ela é conhecida porque muitas pessoas todos os dias sobem ali e se jogam. Pessoas vazias de Deus, pessoas que deixaram perder, pessoas que muitas vezes negociaram com o diabo a sua identidade. Mas Deus, Ele quer devolver a você a sua identidade de Cristo. Deus, Ele quer te dar de volta, meu querido, a alegria da salvação. Porque servir a Deus é você passar por lutas, sim. Servir a Deus é você passar por momentos difíceis, sim. Mas servir a Deus é você ter a alegria de saber que Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Servir a Deus é ter a certeza de que Ele vai estar com você nos momentos de alegria, sim. Mas de que Ele vai estar com você nos momentos de tristeza, mais ainda. Porque Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa rocha eterna. Ele é aquele que vem para arrebatar a sua igreja. A doença do século se chama depressão. E muitas pessoas, eu não vou aqui fazer associação da ciência com a questão espiritual, porque a depressão ela é sim uma questão humana, porém também é uma questão espiritual. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem a solução para o teu problema. Eu quero te dizer que Deus, Ele já estabeleceu um projeto de salvação em Jesus. Em Jesus. O profeta Isaías, ele é levantado por Deus nesse período e ele é chamado como profeta messiânico exatamente por profetizar a respeito da vinda de Jesus. Então Deus, Ele vê que o homem havia pecado. Deus, Ele vê que o homem já não tinha mais a sua pureza, a sua inocência. E Deus, Ele estabelece o projeto para a vida do homem. O homem, ele tentou estabelecer o seu próprio projeto. Adão e Eva, a Bíblia diz que eles tomam para si folhas de figueira e eles fazem vestimentas para si. Só que folha de figueira, meu querido, é projeto do homem. Folha de figueira é um projeto temporal. Por que um projeto temporal? Porque a folha, no final da tarde, ela se secaria. E ela já não serviria mais para cobrir a nudez do homem. A nudez do homem aqui é o pecado. O homem por si só, ele não consegue cobrir a sua nudez. Ele não consegue cobrir a nudez do seu pecado com folhas de figueira. Pare de tentar cobrir a nudez do seu pecado com folhas de figueira. Porque folha de figueira é projeto do homem. E projeto do homem é um projeto temporal. Projeto do homem é um projeto que não alcança a eternidade. Projeto do homem é um projeto que não transcende para a glória. É um projeto que tem um tempo muito curto e não é capaz de salvar o homem, de cobrir a sua nudez. Mas Deus, Ele estabelece o projeto perfeito para a vida do homem. A Bíblia diz que Deus, Ele pega um animal, um novilho, Ele sacrifica aquele animal, Ele tira a pele daquele cordeiro e Ele veste o homem com as vestes daquele animal. Profeticamente falando, Deus ele profetiza a respeito da morte de Jesus. O projeto do homem, então, é substituído pelo projeto de Deus, porque o projeto de Deus, meu querido, ele é um projeto que foi estabelecido na cruz do Calvário. O projeto do homem, ele é um projeto falho, mas o projeto de Deus, ele é um projeto perfeito. Deus, ele sacrifica o animal e ele veste, ele cobre a nudez do homem. Deus, ele quer nessa manhã estabelecer na sua vida o projeto dele. Se você tem pensado, tem projetado, tem feito planos na sua vida em cima de projetos da sua cabeça, da sua mentalidade, da razão humana, Deus, ele te convida a substituir esse projeto pelo projeto dele,
porque o projeto dele não falha, porque o projeto dele é um projeto verdadeiro. O projeto dele é um projeto que consegue tirar o homem do pecado e consegue levar o homem para o céu, profetizando a morte de Jesus, projeto de salvação. E o homem, ele é expulso do jardim, mas ele não sai do radar de Deus. Veja bem, Deus, ele passa a tentar ter novamente um elo de amizade com o homem. Existe na palavra as 5 primeiras dispensações da palavra: dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Deus, ele tenta restabelecer esse elo de amizade com o homem. Ele tenta em Noé, mas a palavra diz que Noé era justo, mas o restante da humanidade era pecador. E a palavra diz que Deus levanta Noé como justo dentre os pecadores. Deus, ele anuncia o dilúvio, e a palavra diz que o pecado naquele tempo ele era tão grande que despertou a ira de Deus. E a palavra, ela nos diz, trazendo para os nossos dias de hoje, que assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. A palavra nos fala que no tempo de Noé, os homens casavam-se, davam-se em casamentos, havia um nível muito alto, muito elevado de prostituição. Havia no meio daquela sociedade o profundo relacionamento do homem com o pecado, tanto que despertou a ira de Deus. E Deus, ele anuncia o dilúvio, mas ele salva o justo. Deus, ele anuncia a destruição da humanidade por conta do pecado, mas ele salva o justo. E meus queridos, a trombeta, ela está para soar. Eu não estou aqui para pregar para você bens materiais. Eu não estou aqui para pregar para você que você pode viver a vida que você quiser, que Deus, ele vai te salvar. Não, eu estou aqui para pregar para você a verdade. E a verdade é que Deus, ele trará a juízo toda obra. A verdade é que Deus, ele vai trazer a juízo toda a obra, mas ele vai poupar o justo. Mas ele vai poupar aquele que anda nos seus caminhos, aquele que obedece à sua vontade, aquele que ouve a sua voz. E Deus, ele te convida nessa manhã para que você seja um desses justos. Porque se você for olhar o mundo ao redor, você vai ver que o homem está vivendo como nos dias de Noé. Você vai ver que o homem está mergulhado no pecado, o homem está mergulhado na iniquidade, e muitas vezes ele não quer saber do seu Criador, ele não quer saber de Deus. Mas o juízo do Senhor, ele está próximo, mas ele quer que você esteja a salvo. Mas ele quer que você seja um justo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aqui, para adiantar, Deus, ele anuncia o dilúvio. Noé, ele entra na arca com a sua família. Deus, ele salva o justo. Só que após esse período, o homem continua a pecar contra o Senhor. Após esse período, o homem, ele continua a fazer divisão da sua comunhão com Deus. Passa Noé. A Bíblia diz que quando as águas do dilúvio, elas secam, quando Deus, ele autoriza Noé a sair da arca, ele constrói uma vinha, e mais uma vez é profetizado aqui o sangue de Jesus, como o ponto, como o meio de salvação para a vida do homem. Só que da descendência de Noé se levantam pessoas que ainda assim estão contra Deus. Os homens decidem construir uma torre,
chamada Torre de Babel, que acredito que muitos conheçam, com o intuito de fazer rebelião contra Deus. E ali Deus, ele tenta esse relacionamento com o homem, mas o homem não quer saber do Senhor. E agora Deus ele estabelece na dispensação patriarcal, na vida de Abrão, o seu projeto. Vou criar um projeto, vou criar para mim um povo escolhido, um povo meu, uma nação minha. E a Bíblia diz que Deus ele chama a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, Deus ele está te chamando. Basta você ouvir a voz do Espírito Santo. Abrão, a Bíblia diz que Abrão ele já era um homem bem-sucedido na sua terra, mas Deus ele chama a Abrão para viver algo maior. Abrão, ele já tinha o seu projeto, ele já tinha os seus planos, mas Deus ele tinha algo maior para Abrão. Quem sabe você já tem os seus planos, os seus projetos, mas Deus nessa manhã, Ele te chama porque Ele tem algo maior para a tua vida. Deus Ele te chama porque Ele tem algo maior, e esse algo maior, Ele não se limita apenas a essa terra, mas esse algo maior é algo que consegue transcender, é algo para a eternidade, é ruas de ouro, são mansões celestiais, é um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza. A vida nesse mundo é uma vida de dor, de sofrimento, mas é uma vida passageira, é uma vida temporal. O homem nasce do pó, o homem vive, ele sofre todas as situações que a vida coloca para ele, e no final de tudo ele morre. Mas o que Deus tem para você é uma vida eterna. O que Deus tem para você é o descanso eterno. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais tristeza. Abrão, ele tinha a sua vida aqui, mas Deus queria dar a ele algo muito mais além. Deus, ele quer te levar além. Deus, ele tem um projeto celestial para te levar desse mundo para a vida eterna. Mas basta você abrir a porta do seu coração, aceitar a Jesus, dizer: Senhor, eu quero morar contigo na glória, eu quero habitar contigo nas mansões celestiais, eu quero morar contigo no céu, porque essa vida aqui, ela não vale a pena. Essa vida aqui, ela não vale a pena. E Abrão, ele ouve a voz de Deus. O Espírito de Deus, ele monta sobre o coração de Abrão, que futuramente seria Abraão, e ele começa ali um elo de amizade com Abraão, aonde nesse elo de amizade envolveria aquilo que ele requeria do homem desde o princípio, a obediência. E o homem começa a andar com Deus, Abraão começa a andar com Deus, provando da bondade de Deus, provando das maravilhas do Senhor, obedecendo a voz de Deus. Deus, mediante a obediência do homem, derramando as suas bênçãos sobre Abraão, passa Abraão, Isaque e Jacó, encerra-se a dispensação patriarcal, e nós entramos agora na dispensação da lei. O homem, mais uma vez, rejeitando o projeto do Senhor, o homem, mais uma vez, tendo que ser salvo por Deus. Eu não vou seguir a ordem cronológica por conta do tempo, mas o povo se encontra nesse momento, ali no final da vida de José, o povo se encontra preso e cativo no Egito. A Bíblia diz que Deus, ele ouve o clamor do povo. A Bíblia diz que o clamor do povo por socorro alcança o trono de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe por que você ainda está vivo hoje? Você sabe por que você acordou hoje? Porque Deus, ele ainda ouve o clamor do seu povo. Eu e você estamos vivos hoje porque Deus ainda ouve o clamor do seu povo. Porque o clamor do homem por socorro
é capaz de chegar ao trono de Deus. E a palavra diz que Deus, na dispensação da lei, ele pousa no coração de Moisés, e ele chama Moisés para ser o libertador. E como todos nós sabemos, né, Moisés ele é o responsável por tirar o povo do Egito, e o povo ali começa uma caminhada no deserto, mas aí entra novamente a desobediência. Uma caminhada que era para ser de poucos dias, por conta da desobediência do homem, passa a ser uma caminhada de 40 anos no deserto. Mas Deus não desiste do seu povo. Deus, mesmo com o pecado, mesmo com a desobediência, Deus ainda mantém o seu projeto de salvação para a vida do homem. E o homem caminha 40 anos no deserto. A palavra diz que o homem passa a ter sede. Deus ele provê a água no deserto, e todos nós sabemos que o deserto, ele pela manhã ele é muito quente, à noite ele é muito frio, mas Deus, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, pelo dia ele estabelece a nuvem que impedia que o sol levasse o homem à exaustão, e pela noite, que era muito frio, Deus ele providencia a coluna de fogo para aquecer o homem. Meu querido, Deus ele tem algo preparado para você em todos os momentos da sua vida. Quando você está sofrendo, Deus ele tem a solução. Quando você está feliz, o Espírito Santo está do seu lado. Quando você passa por uma situação, quando algo se levanta contra você, Deus ele tem a solução para a sua vida. Foi assim no passado, é assim nos dias de hoje. Deus ele tem a solução. E o homem, a Bíblia diz que passados os 40 anos, entra na cidade, em Canaã, apenas Josué e Calebe. E a palavra nos relata que o homem continuou a pecar. Se você for ver na palavra, você vai perceber que no Antigo Testamento, o homem ele precisava sacrificar um cordeiro para poder, ele sacrificava o cordeiro para poder receber o perdão dos seus pecados. O homem pecava, tomava um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem pecado, um cordeiro sem defeitos, e ali ele levava ao sumo sacerdote, e era feito o sacrifício para a remissão do pecado. O pecado, ele era transferido do homem para o cordeiro. O pecado, ele era transferido do culpado para o inocente. O inocente morria pelo pecado do homem. O Cordeiro de Deus, o inocente de Deus, ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Deus, ele começa a falar com o homem. Deus, ele começa aqui a cobrar do homem a sua fidelidade. Deus ele começa a requerer do homem que o homem fosse para com Deus apenas fiel e obediente. Se você for olhar em todo o Velho Testamento, Deus ele só quis do homem duas coisas: fidelidade e obediência. Mas o homem, como eu falei no começo, o coração do homem se inclinava mais para o mal do que para o bem. Mas aí, a prática do perdão era essa. Só que existe algo no coração do homem que determina a questão do perdão, que é o arrependimento. E a palavra, ela nos mostra, no contexto, que o homem, ele pegava o cordeiro, levava para o sacerdote, pedia perdão, voltava para sua casa e pecava de novo. Não havia mais o arrependimento no coração do homem. Não havia mais no coração do homem o desejo de mudar. E aquela prática do perdão, ela passou a não ser mais aceita por Deus. Por quê? Porque Deus, ele olhava para o coração do homem.
Ele via a prática do perdão, mas ele não viu o arrependimento. E quando nós lemos aqui o profeta Isaías, nós vamos ver que Jesus, ele foi o cordeiro perfeito separado por Deus. O homem pecou e a Bíblia diz que o pecado ele se multiplicou no coração do homem, de maneira que Deus, ele passou a não querer falar mais com o homem. Existe algo na Bíblia que se chama período interbíblico, que é o silêncio de Deus. 400 anos em que Deus não falou mais com o povo por conta do pecado, por conta de o homem não querer obedecer à voz de Deus, de o homem não querer andar nos caminhos do Senhor. Mas Deus, ele não desiste do homem. Volto a falar, Deus, ele não desiste do homem. A palavra, ela nos fala que Deus, ele procurou na terra um justo para que fosse dado em sacrifício pela humanidade. E Deus, ele não achou esse justo. Mas, quando tudo parecia que estava perdido, quando tudo parecia que iria falhar, aparece um homem diante do seu pai, e ele diz assim: Pai, eu vou descer. Deus, ele envia a Jesus para ser oferecido em um sacrifício único e perfeito, em um sacrifício único e perfeito pela redenção do homem. E Deus, ele desce, como o livro de Isaías retrata. Só que Jesus ele desce. Só que a palavra nos relata em Isaías que Jesus, ele não foi aceito pelos seus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Meus irmãos, Jesus, ele desceu da sua glória. Jesus, ele olhou para nós, ele viu o homem pecador sofrendo. Ele viu o homem clamando por salvação. E Jesus, quando ele chega aqui, ele nasce de uma virgem, ele tem a sua vida normal, o seu crescimento. Aos 30 anos, ele é batizado no Jordão, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo pousa sobre ele em forma de uma pomba. Ele é transportado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele dá início ao seu ministério de 3 anos. E Jesus, quando ele desce, ele contempla a condição do homem. Da mesma forma que ele contempla a sua condição. Da mesma forma que ele contempla a sua situação. Certa vez, Jesus ele passa na porta da cidade de Naim e ele encontra uma mulher viúva transportando seu filho morto para ser enterrado. Deus, ele ouve o gemido do coração do homem. Deus, ele ouve o gemido do coração do aflito e ele se mostra como a solução. Aquela mulher, ela caminhava, meus irmãos, para enterrar o seu filho, já sendo viúva, já tendo enterrado o seu marido. Aquela mulher, ela estava escrevendo, estava sendo escrito na vida dela uma história de derrota, uma história de morte, mas Jesus entra na vida dela para apagar a história de derrota e escrever uma nova história, onde havia a vida, onde ele seria a vida, onde ele daria a solução para os seus problemas. E Jesus, mesmo com toda essa história que eu contei para você, de desobediência, mesmo com toda essa história, onde o coração do homem não se inclinava para Deus, Jesus, ele tem compaixão de mim e de você. Compaixão significa a sua dor na minha dor. A palavra diz que quando Jesus ele vê aquela mulher, ele é tomado de uma íntima compaixão. A dor daquela mulher passou a ser a dor de Jesus. A sua dor, ela passa a ser a dor de Jesus. Jesus, ele sabe o que você passa. Ele sabe que você foi dormir ontem chorando.
Ele sabe que você está clamando por socorro, Ele contempla a sua dor, mas Ele quer que você o aceite, para que Ele possa governar a sua vida. Ele quer apagar a sua história de derrota, Ele quer escrever para você uma história onde existe a vida, vida em abundância, onde não haverá sofrimento, onde haverá paz, felicidade, e quando chegar o dia de luta, Ele estará com você. E aquela mulher que estava enterrando seu filho, ela volta para casa, não mais com seu filho deitado, mas ela volta com seu filho vivo. Deus, Jesus, em um determinado momento, Ele está indo para um determinado lugar, e Ele sente que foi tocado. Havia uma mulher que há 12 anos padecia com fluxo de sangue, e aquela mulher, ela buscava socorro. A Bíblia diz que aquela mulher, ela já havia gasto tudo com os médicos, com os recursos do homem, mas nada tinha jeito. E as situações que nós vemos na palavra, elas se encaixam na nossa vida, porque você pode estar na situação daquela mulher, você pode estar nessa situação, você pode estar sofrendo de uma enfermidade, você já gastou todos os seus bens e você não viu solução para o seu problema. Mas aquela mulher disse: se eu tão somente tocar na orla de seus vestidos, eu ficarei curada. E aquela mulher, ela foi, a Bíblia diz que ela rompeu a multidão. A Bíblia diz que certamente ela já estava muito fraca, muito padecida da sua enfermidade, mas a fé dela dizia que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela sai ali do seu lugar, e ela segue em busca do seu milagre. E eu te convido nessa manhã, para você seguir em busca do seu milagre. Nós já estamos chegando ao final dessa mensagem. E aquela mulher, ela foi e ela tocou na orla das vestes de Jesus. E a Bíblia diz que na mesma hora, o seu sangue estancou, e ela foi curada da sua enfermidade. E para finalizar, Jesus, Ele é perseguido, Ele é preso no Getsemane, e quando Ele já está pregado na cruz, Ele é colocado no meio, na sua esquerda um ladrão, na sua direita outro ladrão. E a palavra diz que o ladrão da esquerda, ele diz assim: se você é o filho de Deus, por que você não desce dessa cruz e nos liberta? Mas o ladrão da direita, ele disse assim: nós estamos aqui pelo que fizemos, mas este nada fez. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus, na sua morte, salvou mais uma vida. E para finalizar essa mensagem, eu quero te dizer que Deus, Ele está de braços abertos para te salvar. Ele está de braços abertos para te levar a conhecer a bondade e o privilégio de servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aceite a Jesus, abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar, porque o que Ele fez na vida de todos esses servos, Ele quer fazer na sua vida, porque Ele é o único caminho para a salvação do homem. Amém? Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.